Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto ao ponto. A nossa análise de hoje vai bater de frente com uma das verdades mais profundas e, honestamente, mais transformadoras que existem: a unidade absoluta de Deus. Numa época em que absolutamente tudo disputa a nossa atenção, o nosso tempo e o nosso afeto, ancorar a mente na ideia de que existe um único Senhor não é só um conceito abstrato de teologia, não. Na verdade, é o alicerce fundamental para a gente conseguir organizar toda a nossa existência. Sabe aquele famoso Shema de Israel, lá de Deuteronômio? Pois é, isso não é só um texto antigo perdido no tempo. O que a gente vê nas fontes é que essa declaração não era apenas um lembrete teológico para o povo, mas um chamado urgente, quase um grito para uma adoração exclusiva. É a declaração de que Deus precisa ser o centro absoluto de tudo. E um detalhe fascinante, a própria palavra hebraica para ouvir aí carrega a ideia de ouvir com o propósito de obedecer. É reconhecer uma autoridade que simplesmente não tem paralelos. E isso levanta uma questão que não dá para ignorar. Será mesmo que a gente vive num mundo sem ídolos? A tendência natural é achar que a sociedade moderna já superou aquela coisa de adorar estátuas de madeira ou pedra. Mas olha, é chocante notar que o comportamento humano moderno revela uma devoção a telas, curtidas e métricas de sucesso que muitas vezes consomem mais horas do dia do que os rituais religiosos mais rigorosos da antiguidade. A humanidade nunca deixou de adorar. A gente apenas trocou a roupagem dos nossos deuses. Passando agora para a nossa primeira sessão, a anatomia da idolatria. Vamos tirar o foco das divindades de metal e olhar para a nossa própria condição psicológica. Pensem nessa definição baseada em Hernandes Dias Lopes e John Stott. A idolatria é, na sua essência, uma tentativa incansável de diminuir o abismo gigante que existe entre o Criador e a criatura. É aquela ilusão perigosa de tentar confinar Deus a um espaço que nós mesmos podemos controlar. É querer domesticar o divino para que ele atenda às nossas vontades e não o contrário. E toda vez que a gente substitui esse lugar supremo por qualquer coisa criada, pronto, a idolatria se instala. E quais são as caras desses novos deuses, né? Eles são sofisticados, dinheiro, poder, a busca desenfreada por prazer, aquela vontade de ser totalmente autônomo e independente, ou até mesmo a obsessão com a própria imagem. O problema começa no exato momento em que essas coisas passam a governar as nossas decisões de forma absoluta. Elas deixam de ser elementos normais da vida e se transformam em deuses cruéis, exigentes e que nunca estão satisfeitos. Vamos para a seção 2, Criador versus criatura. O tamanho do problema fica bem claro quando a gente compara quem é autossuficiente com aquilo que é frágil. De um lado da balança, temos o Deus das Escrituras. Ele não foi criado, é um onisciente, totalmente independente, a própria fonte da vida e soberano sobre o universo. Do outro lado, os nossos ídolos fabricados. E aqui entram tanto os físicos quanto as ideologias. Eles são inertes, mudos e dependem 100% de nós para continuarem existindo. Colocando na ponta do lápis, confiar em algo fabricado e mudo, em vez de confiar no Criador eterno que sustenta tudo, é simplesmente um absurdo lógico sem tamanho. Vejam como essa estrutura ilustra perfeitamente o senhorio absoluto. Esse diagrama ajuda a gente a visualizar como a concepção correta, bem organizada de quem Deus é, deve moldar a fundação de absolutamente tudo na vida. Se a autoridade e o controle de Deus não formam a base mais sólida ali no centro de tudo, todas as outras áreas acabam desmoronando, ou pior, acabam sendo governadas por aqueles deuses insuficientes que a gente acabou de listar. Chegando na seção 3, a revelação divina. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso de ficar fabricando deuses? A única saída depende de uma iniciativa do próprio Criador. Sem uma intervenção de fora, a mente humana é literalmente uma fábrica de ídolos. Mas Deus, por graça, decide se comunicar e se revelar em 3 frentes maravilhosas. A revelação geral, que está gritando para a gente na beleza e na magnitude da natureza. A revelação especial, que é a clareza cortante das Escrituras. E, por fim, a revelação plena na encarnação de Jesus Cristo. Sem essa revelação específica, o ser humano inevitavelmente inventa versões distorcidas da divindade, totalmente fora da realidade. Agora, a coisa desce do intelecto para o coração. Não adianta nada a revelação divina ser apenas um fato histórico ou uma informação num livro. Para realmente combater a idolatria que mora dentro de nós, essa verdade objetiva tem que ser vivida, tem que ser aplicada existencialmente no dia a dia.
É aquilo, o conhecimento precisa criar raízes profundas na alma para gerar uma transformação que dura de verdade. E esse é o grande alerta que precisamos absorver hoje. O ser humano tem uma espécie de DNA espiritual que foi feito para adorar. Nós fomos projetados para isso. Então, se o Deus verdadeiro não ocupa esse espaço, não existe um botão de desligar a adoração. A ausência do Deus verdadeiro nunca cria um vazio neutro. A gente simplesmente começa a desenhar deuses que se parecem com a gente e acabamos adorando projeções vazias dos nossos próprios desejos. E agora vamos para a nossa última parte, a seção 4, aplicação prática. Para que essa conversa toda não fique só na teoria, vamos ver como agir. Temos aqui 3 passos claros, uma sequência prática mesmo para combater essa idolatria moderna. Primeiro, fazer um exame sincero. O que está governando as nossas decisões, nossos maiores medos e nossos maiores sonhos? O segundo passo é mergulhar nas Escrituras para conhecer a Deus profundamente, porque a gente não adora o que não conhece. E o terceiro passo é a disciplina de lembrar todo santo dia que tudo no mundo é temporário e insuficiente. Só o Criador é absoluto. Tudo isso nos leva a uma postura de muita humildade. Amar a Deus de todo o coração significa, na prática, abrir mão daquele controle doentio que a gente tenta ter sobre a vida. É uma oração sincera de perdão por todas as vezes que o coração se inclinou para coisas passageiras e um pedido de ajuda para devolver o centro absoluto àquele que é o único que realmente tem o direito de reinar. Para fechar nossa análise, fica aqui essa reflexão inevitável. Depois de perceber essa diferença abissal entre a majestade do único Deus verdadeiro e as promessas silenciosas e vazias dos deuses modernos, a pergunta ecoa e exige uma resposta muito pessoal e honesta. Olhando para dentro, o que afinal está ocupando o lugar central do coração hoje? Fica aí o pensamento para a gente digerir. Até a próxima!